A ligação que recebi da minha filha Camila naquela quinta-feira à tarde mudou tudo. Pai, sobre o resort no final de semana. O Rodrigo acha melhor você não ir. Ele prefere que seja só a família mesmo, sabe como é? Fiquei parado no meio da sala, olhando para a mala que já estava pronta há 2 dias. 58 anos de vida. E nunca imaginei ouvir da minha própria filha que eu não era considerado família o suficiente. Aquele resort no interior de Minas, com piscinas naturais e trilhas que eu estava ansioso para conhecer, acabava de se transformar em um símbolo da minha exclusão. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. O silêncio que se seguiu à frase de Camila foi ensurdecedor. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo forte no peito. Respirei fundo, tentando processar o que acabara de ouvir. Não era apenas sobre uma viagem cancelada. Era sobre anos de pequenos sinais que eu havia ignorado. Pequenas exclusões que justifiquei. Pequenas faltas de respeito que engoli calado. Desde que Camila se casou com Rodrigo há 3 anos, nossa relação foi se deteriorando lentamente. Ele sempre foi educado na minha frente, mas havia algo no jeito que ele olhava para mim, como se eu fosse um estorvo necessário na vida dele. Camila era a minha única filha. Após o falecimento da minha esposa Mariana, quando Camila tinha apenas 15 anos, foram só nós 2 contra o mundo. Eu trabalhava como contador em uma empresa de médio porte, nada glamuroso, mas que pagava as contas e permitia que eu desse uma vida digna para ela. Faculdade particular, curso de inglês, viagens nas férias, tudo dentro das minhas possibilidades. Nunca fui rico, mas nunca deixei faltar nada para minha filha. Ela se formou em administração e conheceu Rodrigo no último ano da faculdade. Ele vinha de uma família com mais recursos financeiros. O pai era dono de uma rede de farmácias em Belo Horizonte. Desde o início, percebi que Rodrigo tinha uma visão diferente sobre dinheiro e status. Lembro da primeira vez que ele veio jantar em casa. Olhou ao redor do meu apartamento de 2 quartos em Contagem, que eu havia comprado com muito suor, e comentou: "É aconchegante, tem aquele clima de casa de vó." Camila riu, mas eu vi a comparação implícita. Minha casa não tinha o padrão luxuoso da família dele, mas eu engoli aquilo, afinal, o importante era que minha filha estava feliz. Ou pelo menos era o que eu acreditava na época. O casamento deles foi realizado no melhor buffet da cidade, e eu paguei metade. Mesmo isso significando esvaziar minhas economias. O pai de Rodrigo pagou a outra metade, mas fez questão de deixar claro que estava complementando o que eu não podia cobrir. Depois do casamento, Camila e Rodrigo se mudaram para um apartamento em um bairro nobre de Belo Horizonte. Eu os visitava com frequência no início, sempre levando algum presente ou ajudando com alguma despesa extra. Quando o carro deles quebrou, fui eu quem emprestou R$ 10.000 para o conserto. Quando precisaram de móveis novos para o escritório de Rodrigo, contribuí com 5.000. Quando Camila mencionou que queriam fazer uma reforma na cozinha, mas o dinheiro estava apertado, transferi 15.000 sem pestanejar. Era para minha filha, eu racionalizava. Mas as visitas foram ficando mais espaçadas. Primeiro, eram os almoços de domingo que começaram a ter desculpas. "Pai, hoje não vai dar. Temos compromisso com a família do Rodrigo." Depois foram os aniversários dela, onde eu não era avisado da comemoração. Foi uma coisa pequena, de última hora, nem planejamos direito. Ela dizia quando eu perguntava por que não fui convidado. O nascimento da Isabela, minha neta, há 1 ano e meio, deveria ter sido um momento de união familiar. Mas mesmo ali, sentia distância. Rodrigo deixou claro que os primeiros meses seriam apenas para os avós mais próximos ajudarem, referindo-se aos pais dele. Eu só conheci Isabela quando ela já tinha 3 meses de vida. 3 meses. E mesmo assim, foi porque eu insisti. Apareci na porta do apartamento dele sem avisar, carregando um monte de presentes para a bebê. Camila ficou sem graça, mas me deixou entrar. Rodrigo mal disfarçou a irritação. E agora, essa história do resort.
Camila havia me convidado há um mês. Pai, vamos passar um final de semana em família em um resort em Caxambu. Você, eu, Rodrigo e a Isabela. Vai ser especial. A gente precisa desses momentos juntos. Eu fiquei tão feliz que imediatamente pedi folga no trabalho, comprei roupas novas, até um maiô novo para aproveitar as piscinas. Separei dinheiro para ajudar com as despesas, porque sabia que resort não era barato. E agora, 2 dias antes da viagem, essa ligação. Rodrigo prefere que seja só a família, como se eu não fosse família. Como se 18 anos criando Camila sozinho, cada sacrifício, cada noite em claro quando ela estava doente, cada mensalidade da faculdade paga com horas extras, não contassem para nada. Ainda segurando o telefone, perguntei com a voz embargada. Camila, eu não sou família. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ela suspirou. Pai, não é isso. É que o Rodrigo quer um tempo só com a gente, sabe? Eu, ele e a Isabela. Ele acha importante fortalecer o núcleo familiar. Núcleo familiar. Aquelas palavras me acertaram como um soco no estômago. E eu paguei metade da reserva, Camila. Você se lembra? Ela ficou em silêncio. Sim, eu havia transferido R$ 3.000 quando ela me pediu ajuda para pagar o resort. Era para ser um presente. Você não iria devolver isso. Ela respondeu, agora com um tom defensivo. Um presente. Claro. Eu sempre fui útil quando precisavam de dinheiro. Desliguei o telefone sem me despedir, coisa que nunca havia feito na vida. Fiquei ali, parado na sala do meu apartamento, olhando para a mala pronta. 58 anos. Viúvo há 12. Sozinho. E agora, excluído da vida da única família que me restava. Mas algo dentro de mim mudou naquele instante. Não foi raiva imediata. Foi uma clareza cristalina, como se uma névoa que cobria meus olhos há anos finalmente se dissipasse. Fui até o meu escritório, o pequeno cômodo que eu usava para trabalhar em casa nos finais de semana, e abri a gaveta onde guardava todos os documentos importantes. Ali estava a pasta verde com todos os comprovantes de transferências bancárias que fiz para Camila e Rodrigo ao longo dos últimos 3 anos. Nunca fui de pedir comprovantes ou cobrar devoluções. Eram empréstimos que viravam doações silenciosas. Mas eu tinha tudo registrado, não por desconfiança, mas por hábito de contador. Cada transferência, cada depósito, cada ajuda financeira estava ali, devidamente datada e com descrição. Somei tudo mentalmente. R$ 87.000. Era quase tudo o que eu tinha economizado nos últimos anos, fora o apartamento e meu fundo de emergência. R$ 87.000 dados sem questionamento, sem cobrança, sem expectativa de retorno. E o que eu recebia em troca? Exclusão. Desrespeito. A sensação de ser um peso na vida da minha própria filha. Naquela noite, tomei uma decisão. Não seria uma reação explosiva. Não seria um corte abrupto. Seria algo calculado. Algo que me devolvesse não apenas o dinheiro, mas principalmente a dignidade. No dia seguinte, sexta-feira, liguei para meu advogado, Dr. Fernando, um colega dos tempos de faculdade que mantinha um escritório modesto mas eficiente no centro de Belo Horizonte. Expliquei a situação sem dramatizar. Apresentei todos os comprovantes de transferências. Fernando me ouviu atentamente, seus olhos analisando cada documento com a precisão de quem entende não apenas de leis, mas de natureza humana. João, legalmente, se não há nenhum documento formalizando esses valores como doações, você pode caracterizá-los como empréstimos e solicitar a devolução, ele disse, ajustando os óculos. Especialmente as quantias maiores. Temos um prazo legal para isso. Mas eu não queria apenas o dinheiro de volta. Queria que eles entendessem que ações têm consequências, que respeito não é opcional, que amor não é uma porta giratória onde entra quando precisa e sai quando já conseguiu o que queria. E se eles não puderem pagar tudo de uma vez? Perguntei. Fernando folheou os documentos novamente. Eles têm um apartamento, certo? Bens? Podemos estabelecer um prazo razoável ou, em último caso, avaliar penhora de bens. Mas, João? Ele fez uma pausa, me olhando diretamente.
Tem certeza disso? É sua filha. Essas coisas podem criar feridas permanentes. Eu respirei fundo. A ferida já existe, Fernando. Eu só estou finalmente reconhecendo ela. Naquele mesmo dia, Fernando preparou uma notificação extrajudicial, um documento formal solicitando a devolução dos valores emprestados com um prazo de 30 dias para pagamento. Optamos por esse caminho primeiro, antes de partir para uma ação judicial. Era uma chance de resolver de forma mais amigável, embora eu soubesse que não haveria nada de amigável na reação deles. A notificação seria entregue na segunda-feira seguinte, justamente quando eles estariam voltando do resort. A ironia não passou despercebida por mim. Enquanto eles aproveitavam um final de semana de luxo, parcialmente pago com meu dinheiro, eu estaria preparando o terreno para recuperar o que era meu por direito. O final de semana foi longo e solitário. Fiquei no apartamento, evitando ligar para Camila ou mandar mensagens. Sabia que ela estava no resort, provavelmente postando fotos perfeitas nas redes sociais, mostrando a família feliz desfrutando dos dias ensolarados. Não tive coragem de olhar. Em vez disso, passei o tempo organizando toda a documentação, relendo cada comprovante, lembrando das circunstâncias de cada transferência. A de R$ 10.000 para o carro. Lembro que Camila ligou chorando, dizendo que eles não tinham como pagar o conserto e que Rodrigo precisava do carro para trabalhar. Transferi no mesmo dia. A de 15 mil para a reforma da cozinha. Ela me mandou fotos do projeto, dizendo como seria perfeito ter uma cozinha americana para receber a família. Que família? Eu nunca fui convidado para um jantar naquela cozinha reformada com meu dinheiro. Na segunda-feira, enquanto eu estava no trabalho, recebi a confirmação de Fernando por mensagem. Notificação entregue. Rodrigo assinou o recebimento às 14h30. Meu coração acelerou. Sabia que a ligação de Camila não demoraria. E não demorou. Às 15h45 meu celular tocou. Era ela. Atendi no terceiro toque. Saí da minha mesa e fui para uma sala de reuniões vazia. Pai, o que é isso? Você está processando a gente? A voz dela estava alta, alterada. Não estou processando ninguém, Camila. Estou apenas solicitando formalmente a devolução de valores que emprestei ao longo dos anos. É um direito meu. Emprestou? Pai, você deu esse dinheiro. Nunca falou em devolução. Nunca pediu nada de volta. E agora, do nada, aparece com um advogado? Respirei fundo antes de responder, tentando manter a calma. Talvez eu devesse ter formalizado melhor desde o início, mas nunca imaginei que chegaria ao ponto de precisar. Nunca imaginei que minha própria filha me excluiria de momentos em família, me trataria como alguém descartável. Isso é sobre o resort? Sério? Você vai fazer todo esse drama por causa de um final de semana? A forma como ela minimizou tudo me deixou ainda mais convicto da minha decisão. Não é sobre um final de semana, Camila. É sobre anos de pequenas rejeições. É sobre me usar quando precisa de dinheiro e me descartar quando quer aproveitar a vida. É sobre você permitir que seu marido me trate como se eu fosse menos do que nada. Houve silêncio do outro lado. Então ela disse, com a voz mais baixa, mas ainda carregada de raiva: Rodrigo vai querer falar com você. Não tenho nada para falar com Rodrigo. Todas as comunicações podem ser feitas através do Dr. Fernando. O contato dele está na notificação. E desliguei. Minhas mãos tremiam. Não era fácil ser firme com minha filha, a pessoa que eu mais amava no mundo. Mas precisava fazer isso. Precisava me respeitar. Naquela noite recebi uma enxurrada de mensagens. Primeiro de Camila, alternando entre súplicas e acusações. Pai, a gente não tem esse dinheiro todo guardado. Como você espera que a gente pague? Você está sendo egoísta, pensando só em você. O Rodrigo está furioso, falando em nunca mais deixar você ver a Isabela. Essa última mensagem me acertou especialmente forte. Usar minha neta como arma. Mas eu não cedi. Respondi apenas uma vez. Conversei com Fernando. Vocês têm 30 dias para apresentar uma proposta de pagamento. Pode ser parcelado, pode haver negociação, mas preciso que entendam que o que fizeram comigo tem consequências.
Depois, Rodrigo tentou me ligar várias vezes. Não atendi. Ele mandou mensagens de voz que eu nem ouvi. Fernando havia me orientado a não manter contato direto, deixar tudo ser mediado legalmente. Era a forma mais segura de me proteger e evitar manipulações emocionais. Na terça-feira, minha irmã Beatriz me ligou. Ela morava em São Paulo, trabalhava como professora e sempre foi minha confidente. Contei tudo a ela, desde a ligação sobre o resort até a notificação. Ela me ouviu em silêncio e depois suspirou. João, entendo sua dor, mas é sua filha. Você tem certeza que quer seguir esse caminho? Pode criar uma ruptura permanente. Sua preocupação era genuína, mas ela não estava vivendo a minha situação. Bia, a ruptura já existe. Eu só estou finalmente admitindo isso. Não posso mais viver sendo útil apenas quando precisam de dinheiro. Cansei de ser tratado como segunda classe na vida da minha própria filha. Se tem que haver uma ruptura para eu recuperar minha dignidade, que seja. Beatriz ficou em silêncio por um momento. E se ela te cortar completamente da vida dela? E a Isabela? Essa era minha maior dor. A ideia de perder o contato com minha neta me partia o coração. Mas eu também sabia que não podia viver sob chantagem emocional. Se Camila usar Isabela como moeda de troca, ela vai mostrar exatamente que tipo de pessoa se tornou. E se chegar a esse ponto, vou buscar meus direitos legais de convivência com minha neta. Avós têm direitos também. Nunca imaginei que teria que dizer essas palavras. Que precisaria pensar em termos legais sobre o direito de ver minha própria neta. Mas a vida tinha me empurrado para esse canto. Os dias seguintes foram uma mistura de alívio e angústia. Alívio porque finalmente havia tomado uma atitude. Porque não estava mais aceitando passivamente ser tratado como descartável. Angústia porque era minha filha. Porque parte de mim ainda esperava que ela percebesse o erro. Que ligasse pedindo desculpas sinceras. Não pelas consequências financeiras, mas por ter me tratado daquela forma. Mas essa ligação não veio. Em vez disso, na quinta-feira daquela semana, recebi uma mensagem de Camila que me deixou perplexo. Pai, conversamos com um advogado. Ele disse que esses empréstimos não têm validade porque não foram formalizados. Você não tem como provar que eram empréstimos e não presentes. Então vamos ignorar essa notificação ridícula. O tom arrogante da mensagem me chocou. Liguei imediatamente para Fernando e mostrei a mensagem. Ele leu com atenção e depois disse: João, tecnicamente eles não estão totalmente errados. A ausência de formalização dificulta. Mas temos os comprovantes de transferência, temos as datas, temos o contexto. E mais importante, temos mensagens de texto antigas, conversas no WhatsApp onde ela pedia o dinheiro. Isso pode servir como prova do caráter de empréstimo. Fui vasculhar as conversas antigas com Camila. Sim, havia várias mensagens. Pai, você pode me emprestar para o carro? A gente devolve assim que o 13º sair. Pai, preciso de uma ajuda para a reforma. É um empréstimo, pode ficar tranquilo. Mas o 13º nunca veio. A devolução nunca aconteceu. Fernando ficou satisfeito com as mensagens. Isso muda tudo, João. Essas mensagens caracterizam claramente os valores como empréstimos. Vou preparar uma réplica formal ao advogado deles, anexando essas conversas como prova. E se continuarem resistindo, partimos para uma ação judicial. Era triste ter chegado a esse ponto, mas eu não podia voltar atrás agora. No final daquela semana, algo inesperado aconteceu. Estava saindo do trabalho quando vi Rodrigo parado ao lado do meu carro no estacionamento. Meu primeiro instinto foi dar meia volta e chamar a segurança, mas ele me viu e veio em minha direção. João, precisamos conversar, ele disse. Seu tom era diferente. Não tinha a arrogância usual. Parecia cansado. Rodrigo, meu advogado me orientou a não ter conversas diretas. Qualquer comunicação deve ser através dos advogados. Ele passou a mão pelo rosto. Por favor, só 5 minutos. Não vou gravar, não vou usar nada contra você. Só preciso entender o que está acontecendo. Avaliei a situação. Estávamos em um estacionamento com seguranças e câmeras.
Concordei, mas mantive distância. Você tem 5 minutos. Ele respirou fundo. João, eu sei que tratei você mal, eu sei que fui arrogante, que não te dei o devido respeito. Mas isso vai destruir meu casamento com a Camila. Ela está desesperada, não dorme direito há dias. E a gente realmente não tem como pagar 87 mil reais de uma vez. Olhei para Rodrigo. Realmente o observei pela primeira vez sem o filtro de genro. Ele parecia genuinamente aflito. Mas eu havia aprendido que aparências podiam enganar. Rodrigo, não pedi pagamento à vista. 30 dias para apresentar uma proposta de pagamento. Pode ser parcelado em 1, 2, 3 anos. Não estou tentando quebrar vocês financeiramente. Só quero ser tratado com respeito e quero meu dinheiro de volta. Mas por quê? Por que agora? Por causa do resort? Ele parecia genuinamente confuso. Não é por causa do resort. Respondi com calma. É por causa de tudo. De cada vez que fui excluído. De cada vez que meu dinheiro foi bem-vindo, mas minha presença não. De cada vez que vocês me fizeram sentir que eu era um estorvo na vida de vocês. O resort foi apenas a gota d'água. Rodrigo ficou em silêncio, processando. Então disse algo que me surpreendeu. A Camila sempre fala tão bem de você. De como você cuidou dela sozinho. De como foi um pai incrível. Eu acho que fiquei com ciúmes disso. Da relação que vocês tinham. E acabei tentando afastá-la de você. Era a primeira vez que ele admitia isso. Por quê? Perguntei genuinamente curioso. Ele deu de ombros constrangido. Meu pai sempre foi distante. Workaholic. Rico, mas ausente. Quando eu via a relação que você e a Camila tinham, me fazia sentir inferior. Como se eu não merecesse ela porque não tive aquilo que ela teve com você. Então tentei competir. Tentei provar que eu e minha família éramos melhores, mais importantes. A confissão de Rodrigo era interessante, talvez até genuína, mas não mudava o fato do que havia sido feito. Rodrigo, entendo suas questões, mas você não pode usar suas inseguranças para justificar a forma como me tratou. E, principalmente, não pode usar isso para afastar uma filha do pai. Ele assentiu, parecendo envergonhado. Eu sei. Eu estraguei tudo. A Camila está furiosa comigo. Diz que é tudo minha culpa, que ela nunca quis te afastar, que eu a manipulei. Era conveniente para ambos colocarem toda a culpa um no outro agora. Mas eu sabia que Camila também tinha sua parcela de responsabilidade. Rodrigo, Camila é adulta. Ela tomou suas próprias decisões. Não vou ficar aqui discutindo quem tem mais culpa. O que importa é, vocês vão apresentar uma proposta de pagamento ou vamos seguir para tribunal? Ele suspirou pesadamente. Vou falar com meu pai. Ele pode emprestar parte do dinheiro. A gente pode parcelar em 2 anos? Com algum juro razoável? Era um começo. Fale com seu advogado, ele conversa com o meu. Se a proposta for justa e demonstrar compromisso real de pagamento, posso aceitar. Ele pareceu aliviado. Obrigado, João. E sinto muito. De verdade. Observei ele voltar para o carro e sair do estacionamento. Parte de mim queria acreditar que aquilo era genuíno, que realmente havia arrependimento. Mas outra parte, a parte que havia sido machucada repetidamente, mantinha a guarda alta. Naquela noite, contei para Fernando sobre a conversa. Ele me aconselhou a manter a posição firme, mas estar aberto à negociação justa. No domingo seguinte, algo completamente inesperado aconteceu. Estava em casa assistindo ao jogo do Cruzeiro, quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e vi Camila sozinha, segurando Isabela no colo. Meu coração disparou. Abri a porta lentamente. Oi, pai. Ela disse, a voz baixa. Os olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado muito. Posso entrar? Abri espaço e ela entrou. Isabela imediatamente estendeu os bracinhos para mim. Vovô! Peguei minha neta no colo, sentindo aquele cheiro de bebê que eu tinha tanta saudade. Isabela tinha 1 ano e meio agora. Já falava algumas palavras, e seu sorriso iluminava qualquer ambiente. Camila sentou-se no sofá, parecendo pequena e vulnerável. Nada da arrogância que demonstrava nas últimas comunicações. Pai, eu preciso te pedir desculpas.
Fiquei em silêncio, apenas ouvindo, segurando Isabela que brincava com meu relógio. Eu fui uma péssima filha. Deixei o Rodrigo ditar como nossa relação deveria ser. Deixei ele te excluir, te desrespeitar. E pior, eu participei disso ativamente. Não foi só ele. Camila limpou as lágrimas que começavam a cair. A verdade é que eu estava tão preocupada em impressionar a família dele, em manter as aparências, que esqueci do que realmente importava. Esqueci de você. Sentei-me na poltrona em frente a ela, ainda segurando Isabela. Por que, Camila? O que eu fiz para merecer isso? Ela balançou a cabeça. Nada, pai. Você não fez nada. Foi tudo eu. Minha insegurança, minha necessidade de validação, minha... Ela pausou. Minha vergonha. Vergonha? Repeti confuso. Vergonha de quê? Camila olhou ao redor do apartamento. O mesmo apartamento onde ela cresceu. Vergonha de não ser rica como a família do Rodrigo. Vergonha do nosso apartamento simples. Vergonha de você ser contador e não empresário. Vergonha de ter uma vida classe média quando eu queria tanto ser elite. Suas palavras doíam, mas havia honestidade brutal nelas. A família do Rodrigo sempre teve tanto. Casas, carros, viagens. E eu olhava para a nossa vida e me sentia inferior. E em vez de valorizar tudo que você fez por mim sozinho, eu fiquei com vergonha. Que tipo de filha faz isso? Ela estava chorando abertamente agora. Parte de mim queria consolá-la imediatamente, como sempre fiz durante toda a sua vida. Mas outra parte sabia que ela precisava sentir o peso das suas escolhas. Camila, eu trabalhei duro a vida inteira. Depois que sua mãe morreu, fui pai e mãe. Renunciei a muitas coisas, incluindo a possibilidade de refazer minha vida amorosa, para me dedicar a você. Nunca fui rico, mas você nunca passou necessidade. Eu sei, pai, eu sei. E eu fui uma ingrata. Fui cruel. E agora, com essa história toda do processo, percebi o quanto te machuquei. O Rodrigo conversou comigo depois de falar com você. Ele me contou o que disse, sobre ter ciúmes da nossa relação. E eu percebi que eu deixei isso acontecer. Deixei ele criar essa distância entre nós porque eu estava ocupada demais tentando ser alguém que eu não sou. Isabela começou a ficar inquieta no meu colo. Então coloquei ela no chão com alguns brinquedos que eu sempre mantinha guardados para quando ela visitava, nos raros momentos em que isso acontecia. Observei minha neta brincar por um momento antes de voltar minha atenção para Camila. O que você quer agora, Camila? Quer que eu desista do processo para continuarmos como antes? Eu sendo útil quando precisa de dinheiro, mas descartável no resto do tempo? Ela balançou a cabeça vigorosamente. Não, não quero que você desista de nada. Você tem todo o direito de pedir o dinheiro de volta. A gente vai pagar, já conversamos com os pais do Rodrigo e eles vão emprestar parte. O resto a gente vai parcelar. Ela respirou fundo. Eu vim aqui para pedir desculpas de verdade, sem esperar nada em troca, e para te dizer que quero reconstruir nossa relação, mas do jeito certo dessa vez. Olhei para minha filha, tentando avaliar se aquilo era genuíno ou apenas uma tática para amenizar a situação. Como eu posso confiar em você, Camila? Depois de tudo, você não pode, ela admitiu. Não agora, mas eu quero te provar, dia após dia, que mudei. Que entendi. Que você é a pessoa mais importante da minha vida depois da Isabela. Ficamos em silêncio por um momento. Apenas o som dos brinquedos de Isabela preenchendo o ambiente. Vai levar tempo, eu disse finalmente. Não é algo que se resolve com uma conversa. Eu sei, e estou disposta a esperar o tempo que for necessário. Naquele momento, algo dentro de mim começou a amolecer. Não era perdão completo, não era esquecimento. Mas era uma pequena abertura, uma possibilidade. Passamos o resto da tarde juntos. Camila me contou sobre as dificuldades no casamento, como a discussão sobre o processo havia trazido à tona muitos problemas que eles vinham ignorando. Estamos fazendo terapia de casal agora, ela contou. O terapeuta disse que a gente precisa trabalhar questões de limites, de respeito familiar, de valores. Está sendo difícil, mas necessário. Preparei o almoço para nós três.
Uma macarronada simples que Camila sempre adorou. Vê-la comer com apetite, elogiando a comida como fazia quando criança, trouxe uma nostalgia dolorosa, mas também reconfortante. Isabela fez uma bagunça com o macarrão, mas era o tipo de bagunça que avós adoram. Depois do almoço, Camila ajudou a limpar a cozinha, algo que ela não fazia há anos quando me visitava. Conversamos sobre coisas simples, o trabalho dela, minhas plantas na varanda, os primeiros passos de Isabela. Era quase como nos velhos tempos, mas com uma camada de tristeza e cautela que não existia antes. Quando chegou a hora de ir embora, Camila me abraçou forte. Pai, sei que machuquei você profundamente. Sei que não posso simplesmente apagar isso. Mas quero que saiba que te amo e que vou passar o resto da vida tentando compensar. Retribuí o abraço, sentindo as lágrimas que tentava conter finalmente escaparem. Eu também te amo, filha. Sempre amei. Só queria que você me respeitasse tanto quanto eu sempre te respeitei. Nos dias seguintes, houve mudanças sutis, mas perceptíveis. Camila começou a me mandar mensagens diárias, coisas simples como "Bom dia, pai", ou fotos de Isabela. Rodrigo me mandou uma mensagem formal, pedindo desculpas novamente e informando que o advogado deles entraria em contato com Fernando para apresentar uma proposta de pagamento. A proposta chegou na quarta-feira seguinte. Eles pagariam metade do valor à vista, com dinheiro emprestado pelos pais de Rodrigo, e o restante seria parcelado em 24 meses com juros de 3% ao ano. Fernando analisou e disse que era uma proposta justa e realista. Eles estão demonstrando boa fé, João. Recomendo aceitar. Mas antes de aceitar, pedi uma cláusula adicional no acordo. Quero incluir que tenho direito a visitas regulares com Isabela, independentemente de qualquer situação entre mim e Camila ou Rodrigo. Uma vez por semana, sem necessidade de aviso prévio, além de um dia. Fernando achou inusitado, mas concordou em incluir. É uma forma de proteger sua relação com a neta. Inteligente. Quando a cláusula foi apresentada ao advogado deles, houve resistência inicial de Rodrigo. Mas Camila, segundo me contou depois, foi enfática. O papai tem todo o direito. Na verdade, ele está sendo generoso em formalizar apenas uma vez por semana. O acordo foi assinado 2 semanas depois, em um cartório no centro de Belo Horizonte. Foi estranho estar ali, em um ambiente tão formal, assinando documentos que ditavam os termos da minha relação financeira com minha própria filha. Mas era necessário. Rodrigo e Camila estavam lá, sérios, assinaram todos os papéis sem reclamação. Quando tudo terminou, saímos do cartório juntos. Pai, o Rodrigo e eu gostaríamos de te convidar para jantar em casa hoje à noite, Camila disse. Na cozinha que você ajudou a reformar, mas nunca foi convidado a aproveitar. A ironia não passou despercebida, mas havia sinceridade em sua voz. Aceitei o convite. Aquela noite foi reveladora. O apartamento deles era realmente bonito, decorado com bom gosto, mas com aquele toque de ostentação que a família de Rodrigo tanto valorizava. A cozinha americana reformada era realmente impressionante. Mas o que mais me impressionou foi o esforço genuíno que ambos fizeram para me fazer sentir bem-vindo. Rodrigo preparou um churrasco na churrasqueira da varanda. Camila fez a farofa especial que aprendeu comigo. Isabela estava animada, correndo pela casa, mostrando seus brinquedos para o vovô. Durante o jantar, Rodrigo fez algo inesperado. Levantou-se com um copo na mão e disse: João, quero fazer um brinde. Não apenas pela resolução do nosso problema financeiro, mas pelo homem que você é. Criei minha filha sozinho, deu tudo de si por ela, e em retorno recebeu desrespeito e ingratidão. De mim e, tenho que admitir, também da Camila. Mas mesmo assim, você manteve a porta aberta para a reconciliação. Isso é grandeza de caráter. Fiquei surpreso com as palavras dele. Olhei para Camila, que também tinha lágrimas nos olhos. Levantei meu copo. Brindo pelo recomeço, que possamos construir algo melhor do que tínhamos antes. Naquela noite, conversamos sobre muitas coisas. Rodrigo falou sobre seu pai, sobre como a riqueza da família nunca compensou a ausência emocional. Meu pai me deu tudo materialmente, mas nunca teve tempo para mim.
Nunca me ensinou a pescar, nunca foi a uma reunião escolar, nunca assistiu aos meus jogos de futebol. Ele pagava pessoas para fazer isso. Camila complementou. Quando o Rodrigo me contou isso, entendi por que ele tinha aquela atitude com você. Ele via o que eu tinha e ele nunca teve. Mas em vez de admirar, ele sentiu ciúmes. Isso não justifica, Rodrigo rapidamente adicionou. Mas explica, e estou trabalhando isso na terapia. Estou aprendendo que não preciso competir com você, João. Posso simplesmente aprender com você como ser um pai melhor para Isabela. As palavras dele eram bonitas, mas eu sabia que palavras são fáceis. Ações é que definiriam se aquela mudança era real ou apenas conveniência temporária. Nos meses seguintes, houve uma mudança gradual mas consistente. As visitas semanais com Isabela se tornaram sagradas. Às vezes Camila a trazia e ficava. Outras vezes apenas a deixava e voltava depois. Comecei a criar uma rotina com minha neta. Às terças-feiras, após eu sair do trabalho, buscava ela na escolinha e passávamos a tarde juntos. Isabela adorava ir ao parque perto do meu apartamento, alimentar os patos no lago, tomar sorvete na sorveteria da esquina. Eram momentos simples, mas que preenchiam um vazio enorme no meu coração. Um dia, cerca de 3 meses após o acordo, Camila me ligou chorando. Meu primeiro pensamento foi que algo havia acontecido com Isabela, mas não era isso. Pai, o Rodrigo perdeu o emprego. A empresa dele passou por uma reestruturação e ele foi desligado. Meu instinto imediato foi perguntar se eles precisavam de dinheiro, se queriam adiar as parcelas do acordo. Mas me contive. Sinto muito ouvir isso. Como você está? Assustada. Ela admitiu. Nossas economias são mínimas. Temos as parcelas para você, temos o aluguel, temos as despesas da Isabela. Não sei como vamos fazer. Respirei fundo. Aquele era um momento crucial. Eu poderia voltar ao padrão antigo, oferecer ajuda financeira imediatamente, assumir o papel de salvador. Ou poderia manter meus limites. Camila, vocês têm um bom apartamento. Se precisarem, podem considerar mudar para algo mais em conta temporariamente. Rodrigo é qualificado, vai encontrar outro emprego. E sobre as parcelas para mim, podemos renegociar se necessário, mas com tudo formalizado. Houve um silêncio do outro lado. Então ela disse, você tem razão. A gente precisa resolver isso sozinhos. Só estava desabafando, não estava pedindo dinheiro. Eu sei, e estou aqui para ouvir. Mas não posso voltar a ser o banco automático da família. Entendo. E respeito isso. Foi um momento importante. Camila estava aprendendo que poderia contar com meu apoio emocional sem que isso significasse resgate financeiro. Rodrigo ficou desempregado por 4 meses. Durante esse período, eles de fato se mudaram para um apartamento menor e mais barato. Camila assumiu horas extras no trabalho. Eles apertaram o orçamento drasticamente. E, para minha surpresa, mantiveram o pagamento das parcelas em dia, mesmo com dificuldade. Foi Fernando quem me ligou informando que a 5ª parcela havia sido depositada pontualmente. Eles estão cumprindo o acordo religiosamente, João, mesmo em situação difícil. Isso diz algo sobre o caráter deles, ou pelo menos sobre a mudança que estão tentando fazer. Eu não ofereci ajuda financeira durante esse período, mas intensifiquei o apoio de outras formas. Passei a buscar Isabela com mais frequência, reduzindo os custos deles com babá. Quando visitava, levava comida caseira que preparava no final de semana. Coisas práticas que ajudavam no orçamento sem ser esmola. Camila agradecia com os olhos marejados. Pai, você não precisava fazer isso. Não é sobre precisar, é sobre querer. Mas note que não estou colocando dinheiro na sua conta. Estou ajudando de uma forma que também me beneficia, porque passo mais tempo com minha neta e com você. Quando Rodrigo finalmente conseguiu um novo emprego, em uma empresa menor, mas com boas perspectivas, ele me ligou pessoalmente para contar. João, consegui. Não é o salário que eu ganhava antes, mas é um bom começo. E queria te agradecer por não ter facilitado demais durante esses meses. Sei que você poderia ter oferecido ajuda financeira, mas não o fez. E isso me forçou a crescer.
a ser mais responsável, a valorizar mais o que tenho. Foi nessa época que aconteceu algo que testou verdadeiramente se a mudança era real. Minha irmã Beatriz, que morava em São Paulo, passou por uma cirurgia delicada. Precisei viajar urgentemente para ficar com ela durante a recuperação. Liguei para Camila explicando a situação. Não vou poder buscar a Isabela essa semana. Preciso estar com a tia Bia. A resposta dela me pegou de surpresa. Pai, você quer que eu e o Rodrigo vamos com você? A Isabela adora a tia Bia, e você não deveria passar por isso sozinho. Era a primeira vez em anos que ela oferecia apoio prático, não financeiro, mas presença. Não precisam ir todos, mas se a Camila puder ir comigo, seria bom ter companhia na viagem. Então está decidido. O Rodrigo fica com a Isabela e eu vou com você. Passamos 4 dias em São Paulo juntos. Durante esse período, longe da rotina, das pressões do dia a dia, Camila e eu conversamos como não fazíamos há anos. Sentados na sala de espera do hospital, enquanto Beatriz se recuperava da cirurgia, ela me fez uma pergunta. Pai, você chegou a pensar em desistir de mim? Durante todo aquele período ruim, pensei cuidadosamente antes de responder. Desistir não. Você é minha filha, esse vínculo não se quebra. Mas me afastar, proteger meu coração, estabelecer limites firmes? Sim. E ainda bem que fiz isso, porque senão continuaríamos naquele ciclo tóxico. Você se arrepende de ter cobrado o dinheiro? De ter criado todo aquele atrito? Não, respondi sem hesitar. Foi a melhor coisa que fiz. Não pelo dinheiro em si, mas porque forçou todos nós a olharmos de verdade para o que estava acontecendo. Camila assentiu, limpando as lágrimas. Sabe o que mais me dói? É lembrar da pessoa que eu fui durante aquele período. Egoísta, materialista, ingrata. Quando olho para trás, mal reconheço quem eu era. As pessoas mudam, Camila. O importante é reconhecer os erros e fazer diferente. Você acha que algum dia vai conseguir me perdoar completamente? Olhei para minha filha, vendo não a mulher adulta de 30 anos, mas também a menina pequena que costumava sentar no meu colo para ouvir histórias. Eu já te perdoei, mas perdoar não significa esquecer. Significa escolher não deixar a mágoa me consumir. Significa dar uma nova chance, mas com olhos abertos. Beatriz se recuperou bem da cirurgia. Na noite antes de voltarmos para Belo Horizonte, ela nos convidou para jantar em seu apartamento. Foi uma noite agradável, cheia de histórias de família, risadas, memórias da infância de Camila. Em um momento, Beatriz me puxou para o canto e sussurrou. Estou orgulhosa de você, João, do jeito que lidou com toda aquela situação. Muitos pais teriam simplesmente cortado relações, ou pior, continuado aceitando ser usados. Você encontrou um caminho do meio. Foi difícil, admiti. Ainda é, às vezes. Sempre fica aquele medo de que ela volte a me desapontar. Esse medo provavelmente nunca vai embora completamente. Mas você construiu limites saudáveis. E a Camila parece ter realmente aprendido a lição. De volta a Belo Horizonte, retomamos a rotina. As visitas com Isabela, os jantares ocasionais em família, os pagamentos mensais das parcelas. 6 meses haviam se passado desde o acordo. Foi em um sábado chuvoso de junho que recebo uma ligação inesperada. Era a mãe de Rodrigo, Dona Sandra, uma mulher elegante que eu havia encontrado poucas vezes, sempre em situações formais. João, bom dia. Desculpe ligar assim sem avisar. Você teria um tempo para conversar comigo, pessoalmente? Fiquei intrigado e um pouco apreensivo. Claro, Dona Sandra. Quando seria bom para a senhora? Que tal hoje à tarde? Posso passar aí no seu apartamento? Já sei o endereço. Algumas horas depois, ela estava sentada na minha sala, tomando o café que preparei. Vestia roupas caras, mas simples. Tinha aquela postura de quem nasceu em berço de ouro, mas com um toque de humildade que não esperava. João, vim aqui para te agradecer. Ela começou, me pegando completamente desprevenido. Agradecer por quê? Por ter feito o que fez. Por ter cobrado o dinheiro. Por ter estabelecido limites.
por ter forçado meu filho e sua filha a crescerem. Ela tomou um gole de café antes de continuar. Sabe, meu marido e eu sempre demos tudo para o Rodrigo. Tudo material, pelo menos. Pagamos as melhores escolas, a melhor faculdade, demos um carro, um apartamento, tudo. E criamos um jovem mimado, que achava que tudo era direito dele. Ouvi em silêncio, curioso sobre onde ela queria chegar. Quando soubemos da história do processo, da cobrança do dinheiro, meu primeiro instinto foi te julgar. Pensei, como um pai pode fazer isso com a própria filha? Mas meu marido, surpreendentemente, disse: esse homem está certo. Está ensinando uma lição que nós falhamos em ensinar ao nosso filho. Dona Sandra continuou: emprestamos o dinheiro para eles quitarem metade da dívida com você, mas fizemos um acordo com o Rodrigo. Ele nos pagaria de volta, não como presente, mas como empréstimo de verdade, com juros e tudo. E pela primeira vez na vida, meu filho entendeu o valor do dinheiro, da responsabilidade. Ele tem honrado o acordo? Perguntei. Religiosamente, às vezes com dificuldade, mas sempre no prazo. E sabe o que mais mudou? Ele está sendo um pai mais presente para Isabela. Está valorizando mais a Camila. Está trabalhando duro no novo emprego porque sabe que ninguém vai mais resgatá-lo. Ela me olhou diretamente. Você fez por eles o que eu e meu marido nunca tivemos coragem de fazer. Estabeleceu consequências reais. E por isso te agradeço. Fiquei emocionado com as palavras dela. Não foi fácil, Dona Sandra. Ainda dói pensar em como cheguei àquele ponto. Imagino. Mas você fez o certo. E agora, se me permite, gostaria de estender um convite. Meu marido e eu faremos uma festa para comemorar nossos 40 anos de casamento em agosto. Gostaríamos muito que você estivesse lá. Não como pai da nora, mas como alguém que admiramos e respeitamos. Foi a primeira vez que a família de Rodrigo me incluiu em algo sem que fosse por obrigação ou conveniência. Aceitei o convite com prazer. A festa foi em um clube elegante em Belo Horizonte. Eu me senti um pouco deslocado no começo, rodeado por empresários e pessoas da alta sociedade mineira. Mas Rodrigo fez questão de me apresentar às pessoas como meu sogro João, um homem que me ensinou mais sobre caráter nos últimos meses do que aprendi em toda a minha vida. Camila estava radiante naquela noite, usando um vestido simples, mas elegante. Isabela, com seus 2 anos agora, estava uma gracinha com um vestidinho de festa. Passou a noite toda dividida entre mim e os outros avós. Em um momento, enquanto dançava com Camila uma música lenta, ela me disse: pai, estou grávida, de 3 meses. Ainda não contamos para ninguém além dos pais do Rodrigo. Parei de dançar, olhando para ela com surpresa e emoção. Sério? Vou ser avô de novo? Sim. E dessa vez, quero que você esteja presente desde o primeiro dia. Quero que venha nas consultas, que ajude a escolher o nome, que esteja na sala de parto se quiser. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Eu adoraria. Pai, eu prometo que não vou repetir os erros do passado. Você vai ser parte ativa da vida desse bebê, assim como está sendo na vida da Isabela. Foi um momento de profunda emoção e também de cura. Mais 3 meses se passaram. O acordo de pagamento estava sendo cumprido rigorosamente. Já havíamos recebido metade do valor total. Rodrigo estava progredindo no novo emprego, inclusive com uma promoção recente. Camila estava em licença maternidade antecipada por recomendação médica, mas estava bem. Em outubro, recebi uma ligação de Fernando. João, tenho uma proposta do advogado deles. Rodrigo conseguiu um bônus substancial no trabalho e quer quitar antecipadamente o restante da dívida. Ele oferece um desconto de 5% sobre o saldo devedor se você aceitar o pagamento antecipado. Não precisei pensar muito. Aceito. Não precisa do desconto, mas aceito o pagamento antecipado. Tem certeza sobre o desconto? São alguns milhares de reais. Tenho certeza. Ele está demonstrando responsabilidade e comprometimento. Isso vale mais do que o desconto. Uma semana depois, o valor total remanescente foi depositado na minha conta.
9 meses após iniciar aquele processo doloroso, eu havia recuperado integralmente o dinheiro emprestado. Mas o mais importante, havia recuperado minha dignidade, estabelecido limites saudáveis e reconstruído uma relação com minha filha baseada em respeito mútuo. Naquela noite, convidei Camila, Rodrigo e Isabela para jantar no meu apartamento. Preparei uma feijoada caprichada, daquelas que levam o dia inteiro para fazer. Durante o jantar, levantei meu copo. Quero fazer um brinde. 9 meses atrás, nossa família estava quebrada. Não financeiramente, mas emocionalmente. Hoje, estamos aqui juntos com um bebê a caminho, com Isabela crescendo saudável e feliz, com uma relação que, embora tenha cicatrizes, está mais forte do que nunca. Rodrigo também levantou seu copo. João, obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado por ter sido duro quando precisávamos de dureza. Obrigado por ter nos dado a chance de crescer. Camila, com a barriga já evidente, tinha lágrimas nos olhos. Pai, você é o homem mais íntegro que conheço. Espero que meus filhos tenham 1/10 da sua força de caráter. Aquela noite, depois que eles foram embora, sentei na varanda do meu apartamento, olhando para o céu estrelado de Belo Horizonte. Pensei em tudo o que havia acontecido. A dor daquela ligação inicial, o choque de ser excluído da viagem ao resort, a decisão difícil de cobrar o dinheiro, os meses de tensão e incerteza e, finalmente, a reconstrução. Não era um final de conto de fadas. Ainda havia desconfiança residual. Ainda havia momentos em que eu me pegava analisando cada atitude deles, procurando sinais de que voltariam aos velhos hábitos. Mas também havia esperança. Havia mudança real. Havia um compromisso genuíno de fazer diferente. Em dezembro, 3 meses depois, Camila entrou em trabalho de parto. Rodrigo me ligou às 3 da madrugada. João, é agora. Estamos indo para o hospital. Cheguei ao hospital meia hora depois. Camila estava na sala de pré-parto, Rodrigo ao lado dela segurando sua mão. Quando me viu, ela sorriu através das contrações. Oi, pai. Você chegou. Não perderia isso por nada no mundo. 6 horas depois nasceu Pedro, meu neto. 3,5 kg de pura perfeição. Quando a enfermeira me entregou ele pela primeira vez segurando aquele serzinho minúsculo nos meus braços, senti que tudo havia valido a pena. Todas as dificuldades, todos os confrontos, todas as noites em claro preocupado. Valeu a pena. Papai, você quer ser o padrinho dele? Camila perguntou, ainda exausta do parto. Olhei para ela, depois para Rodrigo, que assentiu com um sorriso. Seria uma honra. Nos meses seguintes, estabelecemos uma nova dinâmica familiar. Eu ajudava com Isabela enquanto Camila se recuperava e cuidava do recém-nascido. Rodrigo assumiu mais responsabilidades domésticas, provando que realmente havia mudado. E eu, pela primeira vez em anos, me senti realmente parte de uma família novamente. Em março, quase 1 ano e meio após o incidente do resort, recebi uma mensagem de Camila. Pai, estamos planejando uma viagem em família para o mesmo resort onde você foi excluído. Desta vez, você vai conosco. Na verdade, a viagem é um presente nosso para você. Tudo pago. Fiquei emocionado com o gesto, mas também cauteloso. Não precisam fazer isso, Camila. Precisamos sim. Precisamos criar uma nova memória naquele lugar. Substituir a lembrança ruim por uma boa. A viagem foi em abril. Eu, Camila, Rodrigo, Isabela e Pedro, que já tinha 4 meses. O resort era tudo o que eu imaginava. Piscinas naturais de água cristalina, trilhas na mata, áreas de lazer espaçosas. Mas o melhor foi estar ali com minha família, de verdade dessa vez. Ver Isabela brincando na piscina infantil, tentando ensinar os primeiros nados. Segurar Pedro enquanto descansava em uma espreguiçadeira. O som da natureza ao redor. Jantar com Camila e Rodrigo, conversando sobre planos futuros, sobre sonhos, sobre a vida. Em uma noite, após colocar as crianças para dormir, os 3 sentamos na varanda do chalé que estávamos ocupando. Camila trouxe o assunto que pairava sobre todos nós. Pai,
Eu nunca te pedi desculpas formalmente pelo que aconteceu com a viagem anterior, por aquela ligação horrível dizendo que você não era bem-vindo. Já pediu, Camila. Várias vezes. Mas não aqui. Não neste lugar que deveria ter sido especial para você e se tornou símbolo de rejeição. Ela segurou minha mão. Pai, me desculpe. Do fundo do coração. E obrigada por não ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia que desistisse. Pais não desistem, filha, mas pais também precisam se respeitar. Rodrigo acrescentou. João, agradeço por ter sido o homem que foi. Muitos no seu lugar teriam simplesmente cortado relações ou continuado sendo explorados. Você encontrou o caminho do meio, o caminho difícil, mas correto. Ficamos ali conversando até tarde, sob as estrelas, o som dos grilos e das águas ao fundo. Era paz, era família, era o que sempre deveria ter sido. Quando voltamos da viagem, algo em mim estava diferente. Não era apenas sobre ter recuperado o dinheiro ou ter reconstruído a relação com Camila. Era sobre ter recuperado minha própria identidade, meu próprio valor. Por anos, defini-me como pai, como provedor, como aquele que resolve os problemas dos outros. Ao estabelecer limites, aprendi que eu também era João Souza, um homem com necessidades, com dignidade, com o direito de ser tratado com respeito. Comecei a fazer coisas para mim. Matriculei-me em um curso de fotografia que sempre quis fazer. Comecei a viajar mais. Pequenas viagens de final de semana para cidades históricas de Minas. Fiz novos amigos no clube de fotografia. Até cogitei a possibilidade de um novo relacionamento amoroso. Algo que nem passava pela minha cabeça antes. Em junho, no Dia dos Namorados, Camila organizou um almoço especial no apartamento deles. Para minha surpresa, havia outra convidada, Beatriz, minha irmã, que veio especialmente de São Paulo. E mais surpreendente ainda, Márcia, uma colega do clube de fotografia, uma viúva de 55 anos que eu vinha conhecendo melhor nos últimos meses. Pai, a Márcia nos contou que vocês estão se conhecendo. Queríamos conhecê-la também. Camila disse com um sorriso. Foi um almoço agradável. Márcia se deu bem com todos, especialmente com Isabela, que ficou fascinada com as histórias que ela contava. Depois do almoço, enquanto Rodrigo mostrava suas fotos de viagem para Márcia e Beatriz brincava com as crianças, Camila me puxou para o canto. Ela é legal, pai, e você parece feliz quando está perto dela. Estou apenas conhecendo Camila. Nada sério ainda. Mas poderia ser. E você merece. Merece ter alguém na sua vida que te valorize, que te faça feliz. Ver minha filha me incentivando a ser feliz, a viver minha própria vida, foi mais uma confirmação de que ela realmente havia mudado. Não era mais sobre ela me usar para suas necessidades. Era genuíno. Nos meses seguintes, meu relacionamento com Márcia evoluiu naturalmente. Ela era professora de literatura aposentada, tinha 2 filhos adultos que moravam no exterior e, assim como eu, estava reconstruindo sua vida após a viuvez. Conversávamos por horas sobre livros, fotografias, viagens que queríamos fazer. Ela me fazia rir de uma forma que eu não ria há anos. Em setembro, 1 ano e meio após todo o incidente, Fernando me ligou com uma notícia inusitada. João, você se lembra daquele acordo de pagamento? Rodrigo está pedindo para incluir uma cláusula adicional. Fiquei apreensivo. Que tipo de cláusula? Ele quer formalizar que caso algo aconteça com ele e com Camila, você seria o guardião legal das crianças. Não é obrigatório, mas ele quer documentar o desejo deles. Fiquei emocionado. Era uma demonstração de confiança absoluta, de reconhecimento do meu papel na família. Claro que aceito. A cláusula foi adicionada ao acordo. Agora não apenas financeiro, mas um documento de confiança familiar. Em outubro, completamos 2 anos desde aquela fatídica ligação sobre o resort. Camila sugeriu que fizéssemos uma comemoração, não do incidente, mas da reconstrução. Organizou um jantar em um restaurante tradicional de Belo Horizonte com todos nós. Ela, Rodrigo, eu, Márcia, Beatriz e até os pais de Rodrigo. Durante o jantar, Dona Sandra fez um brinde.
Quero brindar ao João, o homem que nos ensinou que amor verdadeiro às vezes exige firmeza, que família se constrói com respeito mútuo, não apenas com sangue. Seu marido, seu Antônio, acrescentou, e que nos mostrou que nunca é tarde para aprender e mudar. Aquela noite foi especial. Duas famílias que haviam estado em conflito, agora unidas por respeito e admiração mútuos. Em novembro, aconteceu algo que testaria mais uma vez a solidez da mudança. Recebi uma ligação do hospital no meio da noite. Camila havia dado entrada na emergência com uma crise de apendicite aguda. Precisaria de cirurgia imediata. Rodrigo estava lá com ela, mas alguém precisava ficar com as crianças. Não hesitei. Peguei meu carro e fui buscá-las no apartamento. Isabela, agora com 3 anos, estava assustada. Pedro chorava no colo da babá. Levei ambos para minha casa, acalmei Isabela com histórias e promessas de que a mamãe ficaria bem. Embalei Pedro até ele dormir. Márcia, que havia dormido na minha casa naquela noite, ajudou imensamente. Preparou o café da manhã para Isabela. Brincou com ela enquanto eu cuidava de Pedro. Foi naquele momento que percebi. Tínhamos nos tornado uma família estendida funcional. A cirurgia de Camila foi bem sucedida, mas exigiu 3 dias de internação. Durante esse período, fiquei com as crianças integralmente. Rodrigo alternava entre o hospital e minha casa, sempre grato, sempre respeitoso. João, não sei o que faríamos sem você, ele disse na segunda noite, exausto após passar o dia no hospital. É para isso que família serve, respondi. Quando Camila teve alta, ajudamos a organizá-la em casa. Márcia preparou refeições congeladas para a semana. Eu me comprometi a buscar Isabela na escola durante a recuperação de Camila. Os pais de Rodrigo também ajudaram, criando uma verdadeira rede de apoio familiar. 2 semanas depois, Camila, já recuperada, me chamou para uma conversa séria. Pai, durante esses dias de internação tive muito tempo para pensar sobre a vida, sobre prioridades, sobre o que realmente importa. Sentei-me ao lado dela no sofá, Pedro dormindo no carrinho ao nosso lado. E o que concluiu? Que família não é sobre sangue apenas, é sobre quem aparece. Você apareceu sempre. Mesmo quando te machucamos, mesmo quando não merecíamos, você estava lá. E agora quero que saiba que pode contar comigo da mesma forma. Ela segurou minha mão. Se você e a Márcia decidirem se casar, quero que seja na nossa casa. Quero fazer o almoço, organizar tudo. Quero retribuir, pelo menos um pouquinho de tudo que você já fez por mim. Fiquei emocionado. Ainda não estamos nesse ponto, mas obrigado. Mas vão chegar. E quando chegarem, estaremos aqui. Não como uma obrigação, mas porque te amamos e queremos fazer parte da sua felicidade. Em dezembro, chegamos ao 2º aniversário do nascimento de Pedro. E também marcava 2 anos desde a reconstrução familiar. Camila organizou uma festa temática de Natal no sítio dos pais de Rodrigo. Foi uma celebração grande, com toda a família estendida, amigos, colegas de trabalho. No meio da festa, Rodrigo pediu a atenção de todos. Quero fazer um anúncio importante. Hoje não celebramos apenas o aniversário do Pedro. Celebramos 2 anos de uma jornada de crescimento e transformação familiar. Ele olhou para mim. João, há 2 anos você poderia ter simplesmente nos cortado da sua vida. Tínhamos te dado motivos de sobra para isso. Mas você escolheu o caminho mais difícil. Exigir respeito mantendo a porta aberta para a reconciliação. Rodrigo continuou visivelmente emocionado. Hoje, oficialmente, a última parcela da nossa dívida financeira com você está paga. Mas a dívida de gratidão, essa jamais conseguiremos quitar. Você nos ensinou sobre integridade, sobre limites saudáveis, sobre amor verdadeiro que não se confunde com permissividade. Ele fez uma pausa e então tirou um envelope do bolso. Por isso, gostaríamos de te presentear com isso. Abri o envelope intrigado. Dentro havia uma escritura. De um pequeno apartamento de um quarto na praia, em Guarapari, no Espírito Santo. O quê? Vocês compraram um apartamento? Camila se aproximou, também chorando. É seu, pai. Para você e a Márcia. Um lugar onde possam descansar,
Fazer aquelas viagens de fim de semana que você tanto gosta. Um lugar seu que ninguém nunca vai poder tirar. Fiquei sem palavras. Olhei para a escritura, depois para eles, depois para a Márcia, que também estava chorando. Mas isso é muito. Vocês não precisavam. Precisávamos sim, Camila interrompeu. Precisávamos mostrar que aprendemos. Que não somos mais aquelas pessoas que só pegavam, nunca retribuíam. Que te valorizamos não pelo que você pode fazer por nós, mas por quem você é. Dona Sandra se aproximou. Nós ajudamos com parte do valor, João. Foi um projeto conjunto das duas famílias. Uma forma de demonstrar o quanto você mudou nossas vidas. Aquele foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Não pelo apartamento em si, embora fosse um presente generoso e pensado, mas pelo que representava. Reconhecimento, valorização, amor retribuído. Passamos o Réveillon naquele apartamento em Guarapari. Eu, Márcia, Camila, Rodrigo e as crianças. Foi mágico ver o ano novo chegar na beira da praia. Fogos colorindo o céu. Isabela maravilhada com o espetáculo. Pedro dormindo tranquilamente nos braços da mãe. Às 0 horas, abracei cada um deles. Quando cheguei em Camila, ela sussurrou no meu ouvido. Obrigada por não ter desistido de mim, pai. Obrigada por ter me amado o suficiente para estabelecer limites. Você me salvou de mim mesma. Em janeiro, 3 anos após o incidente inicial, minha vida estava irreconhecível da forma mais positiva possível. Márcia e eu tínhamos uma relação sólida e amorosa. Camila e eu tínhamos uma relação baseada em respeito mútuo e admiração genuína. Rodrigo havia se tornado não apenas um genro, mas um amigo verdadeiro. As crianças estavam crescendo saudáveis e felizes, cercadas de amor e estrutura. E eu, João Souza, contador aposentado de 58 anos, havia aprendido a lição mais importante da minha vida. Que amor verdadeiro não significa aceitar tudo, mas sim ter a coragem de estabelecer limites quando necessário. Um dia, sentado na varanda do apartamento em Guarapari, Márcia ao meu lado lendo um livro, o som das ondas ao fundo, refleti sobre toda a jornada. 3 anos antes, estava sozinho, sendo usado financeiramente, excluído emocionalmente, perdendo minha dignidade pouco a pouco. Hoje, tinha uma família que me valorizava, um relacionamento amoroso saudável, um lugar tranquilo para chamar de refúgio. E mais importante, tinha meu respeito próprio de volta. No que está pensando? Márcia perguntou, notando meu silêncio contemplativo. Em como a vida pode mudar quando finalmente decidimos nos valorizar, respondi. Em como estabelecer limites, por mais doloroso que seja, às vezes é o maior ato de amor que podemos fazer por nós mesmos e pelas pessoas que amamos. Ela sorriu e segurou minha mão. Você é um homem sábio, João Souza. E corajoso. Não é fácil fazer o que você fez. Foi a coisa mais difícil da minha vida, mas também a mais libertadora. Naquela tarde, Camila ligou. Pai, acabei de saber. Fui promovida no trabalho. Vou gerenciar toda a região sudeste. Seu entusiasmo era contagioso. Parabéns, filha. Sabia que você conseguiria. Sabe o que mais? Parte do motivo da promoção foi a forma como lidei com a crise do ano passado, quando o Rodrigo ficou desempregado. Meu chefe disse que demonstrei resiliência, responsabilidade e maturidade. E eu aprendi tudo isso com você, pai. Aprendi quando você me mostrou que ações têm consequências, que precisamos ser responsáveis pelas nossas escolhas. Desligamos após uma longa conversa sobre os planos dela para o novo cargo. Fiquei olhando para o mar, pensando em como aquela ligação 3 anos atrás, aquela rejeição dolorosa, havia acabado se tornando o catalisador para uma transformação profunda em todos nós. Se alguém me dissesse, naquele dia terrível quando recebi a mensagem excluindo-me do resort, que 3 anos depois eu estaria vivendo a vida mais plena e feliz que já tive, eu não teria acreditado. Mas a vida tem dessas ironias. Às vezes, nossos piores momentos acabam sendo o início das nossas maiores transformações. Naquela noite, preparei um jantar especial para Márcia. Acendi velas,
Coloquei uma música suave ao fundo. Caprichei no preparo. Durante a sobremesa, segurei sua mão e disse: Márcia, esses últimos anos com você têm sido os melhores da minha vida. Você me mostrou que nunca é tarde para recomeçar, para ser feliz, para amar novamente. Ela sorriu, os olhos marejados. João, não precisa responder agora. Continuei tirando uma pequena caixa do bolso. Mas quero que saiba que gostaria de passar o resto da minha vida ao seu lado, oficialmente. Abri a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Márcia levou a mão à boca, lágrimas descendo livremente agora. Sim, eu aceito. Nós nos beijamos ali, na varanda daquele apartamento que representava tanto mais do que apenas um imóvel. Representava reconstrução, valorização, amor retribuído. No dia seguinte, contamos para Camila e Rodrigo. A reação deles foi de pura alegria. Pai, estou tão feliz por você, Camila exclamou, abraçando-me forte. E como prometi, o casamento será na nossa casa. Vou organizar tudo. E ela organizou. 3 meses depois, em abril, casei-me com Márcia em uma cerimônia linda e intimista, no jardim da casa que Camila e Rodrigo haviam comprado recentemente. Uma casa maior, perfeita para receber a família. Beatriz veio de São Paulo ser minha madrinha. Os filhos de Márcia vieram do exterior. Toda a família estava lá, unida, celebrando não apenas um casamento, mas uma jornada de cura e transformação. Durante meu discurso, olhei para todos os presentes e disse: há 4 anos, passei pelo momento mais doloroso da minha vida como pai. Fui excluído, rejeitado, desvalorizado. Mas aquela dor me ensinou lições que nenhuma felicidade poderia ensinar. Ensinou-me sobre limites, sobre respeito próprio, sobre amor verdadeiro. Olhei especificamente para Camila. E me ensinou que às vezes precisamos quebrar algo para reconstruí-lo mais forte. Nossa relação quebrou, mas foi reconstruída sobre uma base sólida de respeito mútuo, comunicação honesta e amor maduro. Camila estava chorando, assim como Rodrigo. Hoje, caso-me com esta mulher maravilhosa que me devolveu a alegria de viver. Mas também celebro minha família, minha filha que teve a coragem de reconhecer seus erros e mudar. Meu genro que se tornou um verdadeiro filho, meus netos que iluminam meus dias, e todos vocês que fazem parte desta jornada. A festa foi inesquecível. Dançamos, rimos, comemoramos até tarde. Isabela foi daminha e levou o papel muito a sério. Pedro, agora com 1 ano e meio, arrancou risadas de todos tentando dançar. Quando a festa acabou e Márcia e eu voltamos para Guarapari para nossa breve lua de mel, olhei para minha nova esposa e disse: sabe o que aprendi com tudo isso? O quê? Ela perguntou, aconchegando-se em mim. Que nunca é tarde para exigir respeito. Que estabelecer limites não é crueldade, é amor próprio. Que perdoar não significa esquecer ou permitir que os erros se repitam. E que, às vezes, os piores momentos da nossa vida são apenas o começo de algo muito melhor. Márcia beijou minha testa. Você é um homem especial, João Souza. E sou sortuda de ter você na minha vida. Deitado ali, ouvindo o som do mar, com a mulher que amava ao meu lado, sabendo que minha filha e netos estavam bem e que nossa relação estava saudável, senti uma paz profunda. A jornada tinha sido dolorosa. As cicatrizes ainda existiam, mas eu havia emergido mais forte, mais sábio e, finalmente, verdadeiramente valorizado. Aquela ligação 4 anos atrás, dizendo que eu não ia ao resort porque não era família suficiente, acabou sendo o maior presente que poderiam ter me dado. Foi o empurrão que eu precisava para acordar, para me valorizar, para exigir o respeito que sempre mereci. E no final, todos nós saímos melhores. Camila aprendeu sobre responsabilidade e gratidão. Rodrigo aprendeu sobre humildade e família verdadeira. Eu aprendi sobre amor próprio e limites saudáveis. E juntos, construímos algo muito mais forte do que tínhamos antes. Às vezes, para construir uma família verdadeira, primeiro precisamos ter a coragem de estabelecer o que não vamos mais aceitar. E foi exatamente isso que fiz. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever
e me diz nos comentários o que mais te emocionou. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.